Estamos todos os dias tentando trabalhar, de puxar as fronteiras, puxar a fronteira do conhecimento, puxar as fronteiras do que a gente sabe, para que a gente possa sempre trazer algo relevante, seja de nossos produtos, seja de nossos conteúdos. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de ter comigo Andréa Naves. Senhoras e senhores, Andréa Naves é nutricionista, educadora física e atleta do CrossFit, diplomada pelo The Institute of Functional Medicine nos Estados Unidos em 2007, membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, autora de diversos livros na área de nutrição clínica e esportiva funcional, proprietária da Nutrex Clínica de Atendimento e Nutrição Esportiva, sócio-proprietária da Muralha CrossFit. Nada mais, nada menos, Andréa Naves está conosco. Andréa, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, e a sua generosidade é contagiante, querida. Boa noite e bem-vinda. Oh, boa noite, Samuel. Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui conversando com vocês em plena terça-feira à noite. Eu sou uma extremamente entusiasta, uma grande entusiasta do compartilhamento de conhecimento, então isso que as empresas fazem, toda vez que eu posso contribuir, e eu acredito na empresa, né, acho que tem um pouco disso, né, contribuir com o meu conhecimento, que é a única coisa que eu posso dar para as pessoas é o meu conhecimento, né, contribuir com o meu conhecimento com empresas idôneas, né, eu nunca faço esse tipo de parceria com empresas que eu realmente não acredite no produto, que eu não acredite naquilo que realmente vende, né, que eu acho que isso é mais importante. Você nunca vai me ver fazer uma palestra para Coca-Cola, por exemplo, né? Então, se eu Souza não Cruz. acreditar, não, jamais. Então, se eu não acreditar realmente na empresa, no produto e não ver seriedade, realmente eu jamais vou linkar meu nome. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento, obrigada por ter feito aí o jabá do meu livro, adoro. Enfim, estou aqui para ajudar, para contribuir, para acrescentar e aprender com todos vocês, né, como sempre. Maravilha. Gente, hoje nós vamos estar falando de um assunto que é uma tangente daquilo que a André é muito apaixonada, que é a prática de esporte e sua influência na saúde do indivíduo e no rendimento, e nessa busca que todos nós estamos aí, nessa busca da superação, da melhor performance, de render mais, de render mais na família, render mais no trabalho, render mais na pesquisa, e por ter esse conteúdo e comungar dessa intenção e de estar propositalmente buscando a próxima fronteira do conhecimento para que a gente possa viver a melhor versão das nossas vidas todos os dias. Eu estou trazendo Andréa Naves. Então, Andréa, hoje a pergunta, então, o nosso bate-papo é sobre imunossuplementação e sua influência na imunidade, não é isso? Então, Sim. Andréa, sem mais delongas, the floor is yours. Obrigada, Sam. Na verdade, assim, né, Samuel, falar de imunidade é algo que a gente precisaria de dias, até meses, né, para a gente conseguir realmente abranger todos os aspectos que a gente tem em relação à nutrição, em relação ao exercício físico e à imunomodulação. A gente hoje eu sempre falo que as coisas sempre têm 2 lados, né, eu acho que a história da pandemia trouxe um olhar muito grande para essa questão do sistema imunológico, e as pessoas hoje sabem o que é sistema imunológico, estão preocupadas com o sistema imunológico, né, elas estão ali o tempo inteiro tentando, entender o que é o vírus e como que o nosso corpo se comporta e assim por diante, apesar da gente estar diante de um vírus, ainda que a gente tem muita coisa para descobrir, né. De qualquer forma, sistema imunológico é algo que a gente sempre trabalhou dentro da nutrição funcional. Eu sempre disse que independente de qualquer pandemia ou qualquer infecção viral, bacteriana que a gente tivesse no meio ambiente, o sistema imunológico é algo que dentro da nutrição funcional a gente sempre se preocupou, porque é a nossa barreira de proteção, é a nossa barreira né, contra vírus, bactérias, ou seja, se eu tenho um sistema imunológico fortalecido, a minha probabilidade de desenvolver doenças, inclusive doenças inflamatórias, crônicas, é muito menor. Então, o cuidado do sistema imunológico é algo que vai muito além de infecção viral, né? Porque isso virou meio uma moda agora, porque as pessoas estão preocupadas com a história do Covid, mas o sistema imunológico é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando, se blindando, né, cuidando dele ali, como é a nossa plantinha que a gente vai o tempo inteiro cuidando, blindando, porque ele também é muito suscetível a oscilações, né, por atividades, por questões do meio ambiente, a gente também pode ter um sistema imunológico, às vezes, que tem períodos que está mais fortalecido, tem períodos que está menos fortalecido, por vários gatilhos do meio ambiente. Então é muito importante a gente pensar nessa questão da imunomodulação. Eu separei alguns slides para falar com vocês hoje, algumas coisas que eu acho que
são mais importantes quando a gente pensa nesse contexto. Acho que vai ficar um bate-bola legal, você pode me interromper, enfim, pode perguntar a hora que você quiser, que eu acho que é importante essa troca, né, de como que a nutrição e o exercício são importantes moduladores imunológicos. Tanto que as pessoas hoje falam assim, quais são os maiores fatores de risco para a morte por Covid, por exemplo, né? É uma má alimentação, isso está mais do que comprovado, e o sedentarismo, né, que está relacionado com obesidade, ou seja, o maior fator de risco que a gente tem hoje para a morte por Covid é a obesidade, que está muito relacionado ao sedentarismo e má alimentação. E, claro, a vulnerabilidade por conta da idade, né? Ou seja, os idosos têm um sistema imunológico são mais imunodeprimidos, consequentemente, eles têm uma janela de oportunidade maior por se contaminar e, claro, morrer por Covid. Claro que isso não é uma regra, porque quantas pessoas idosas pegaram o Covid e não morreram também, né? Então, assim, essa questão da imunidade, ela tem que tomar um pouquinho de cuidado para não virar protocolo, porque nós não somos seres humanos iguais. Ninguém responde, e acho que o Covid veio para provar isso, né? Nós não respondemos de forma igual ao meio ambiente que a gente vive. Então, tem pessoas que morreram por Covid com uma infecção, assim, às vezes tem uma boa saúde e acabaram falecendo por outras questões, porque de repente o sistema imunológico estava mais fragilizado, do que pessoas que às vezes têm algum tipo de comorbidade e não morreu. Então, quando a gente fala em sistema imunológico, a gente não pode pensar em protocolo em hipótese alguma, porque nós somos seres únicos, individuais e respondemos diferente ao meio ambiente. Então, a ideia aqui que eu tenho enquanto nutricionista, né, que é o que eu posso fazer, é dar condições para o meu sistema imunológico estar sempre fortalecido, mesmo em situações de risco, mesmo num grau de estresse, mesmo dormindo mal, né? Porque o que pode alterar o sistema imunológico? Estresse, noites mal dormidas, sedentarismo, tudo isso pode gerar uma redução da nossa capacidade imunológica. Só que eu preciso ter tolerância, que a gente chama de tolerância imunológica. Eu preciso conseguir estar em contato com esse meio ambiente de risco e não ficar doente. Então, ok, eu dormi uma noite mal dormida, ou tenho um grau de estresse, mas eu preciso ter condições de lidar com isso, sem isso afetar demais a minha saúde. Então, essa tolerância imunológica, a gente fala muito nos dias de hoje, né? Como que eu blindo o meu organismo para conseguir lidar com esse meio ambiente de risco, né? Então, eu vou compartilhar meus slides aqui. Então, assim, a ideia, né, a gente olhar um pouquinho para isso de uma forma um pouco mais abrangente, né? Por quê? Porque a gente vive num mundo contaminado, né? É muita, como é que se diz, ingenuidade nossa achar que a gente nunca tem contato com nenhum tipo de vírus, de bactéria, nada, né? A gente vive num mundo cheio de toxinas, cheio de vírus, compostos carcinogênicos, como por exemplo a fumaça do cigarro, fungos, bactérias, a própria poluição de uma cidade como São Paulo, que eu moro, né, extremamente poluída, germes, parasitas, bactérias que a gente mal vê. Então, a gente está exposto no mundo altamente contaminado, o que aumenta a nossa suscetibilidade para infecções, seja elas quais forem, é a nossa capacidade de lidar com essas substâncias do meio ambiente, ou seja, quanto mais blindado o meu sistema imunológico está, e, claro, a letalidade dessas substâncias, né? Então, a letalidade de determinados vírus, a letalidade de determinadas bactérias, ou mesmo de alguns compostos carcinogênicos, isso é que vai determinar a nossa capacidade ou não de desenvolver uma doença, uma infecção viral ou bacteriana extremamente aguda, e que pode até mesmo levar à morte. Mas existem dois lados muito importantes dessa moeda, que é o meu sistema imunológico cada vez mais fortalecido para dar conta desse meio ambiente de risco, desse ambiente contaminado, e, claro, o grau de letalidade dessas substâncias que podem ou não intervir com o meu sistema imunológico, vai depender, claro, do quão fortalecido o meu sistema imunológico está. Né? Então, a gente não pode ter essa ingenuidade de achar que agora, né, porque as pessoas estão o tempo inteiro falando de Covid, não, porque quando acabar o Covid ninguém mais morre de nada. E não, né? Não é assim. O Covid só veio como, claro, um vírus altamente letal. Nós vivemos uma pandemia porque o mundo inteiro teve contaminação por esse vírus, e claro que muitas pessoas morreram. Mas isso não quer dizer que nós estamos imunes, né, ou isentos de qualquer outro tipo de contaminação. Inclusive, eu acredito que muitas das pessoas que, na verdade, o cruzamento dessa contaminação de vírus, de bactérias, de substâncias que a gente não conhece, inclusive, que estão presentes no meio ambiente, podem comprometer ainda mais o risco dessas pessoas virem a falecer de um vírus altamente viral, de um vírus altamente letal, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, assim, não é agora que eu preciso cuidar do meu sistema imunológico porque a gente vive uma pandemia. Eu preciso cuidar do meu sistema imunológico sempre. Eu sempre preciso cuidar do meu sistema imunológico. Porque se eu dormir mal, se eu comer mal, se eu tiver estresse no trabalho, se eu for sedentário,
tudo isso vai me gerar uma imunossupressão. Então, eu preciso o tempo inteiro dando suporte para o meu sistema imunológico. Quanto mais eu der suporte para o meu sistema imunológico, mais eu sou tolerante a esse ambiente de risco que a gente está exposto o tempo inteiro. Não é só agora, né? A gente está o tempo inteiro exposto nesse ambiente de risco. E, claro, a gente fica tentando o tempo inteiro se defender. Porque a nossa barreira de proteção é o sistema imunológico. Então a gente está o tempo inteiro, né? Como se fosse, é exatamente como essa foto está aí, né? Tentando não se contaminar. Por isso que as práticas de higiene são altamente importantes nesse período de pandemia. Por isso que o uso de máscara é importante, por isso que a higienização das mãos é importante, né? Porque a gente está o tempo inteiro evitando as rotas de contaminação. Como a gente está falando de um vírus, que é a história do Covid, né? Um vírus geralmente ele penetra pelas vias aéreas respiratórias superiores. Então, claro, a mão que toca a boca, que toca o nariz, né? Então, por isso que é muito importante a gente pensar nessas formas de prevenção quando a gente vive uma pandemia, porque as rotas de contaminação são muito mais fáceis pelas vias aéreas superiores. Então, o uso de máscara e de gel, né? Ou seja, de higienização das mãos, né? Mais do que o gel, mas de higienização das mãos é muito importante, porque a gente vai impedindo as rotas de contaminação. Só que não é só por aí, né? Existem outras maneiras também da gente cuidar desse sistema imunológico. Então, assim, quanto mais fortalecida eu estou e quanto mais eu cuido dessa higienização por contaminação, mais eu vou evitando o risco de me contaminar com qualquer tipo de vírus. Então, a gente fica o tempo inteiro tentando se defender contra esse meio ambiente de risco. E, claro, a gente está o tempo inteiro. Só um minutinho, gente, que eu acho que. Ah, tá certo, só deixa eu passar para cá. A gente está o tempo inteiro lidando com esse sistema imunológico, oh meu Deus, desculpa, lidando com esse sistema imunológico, onde a gente tem ali órgãos imunitários, né, tanto primários como secundários. Eu acho que eu coloquei isso aqui só para a gente fazer um overview do que é sistema imunológico, né? E aí separar em dois sistemas imunológicos. A gente tem o sistema imunológico inato, que é aquele que a gente nasce, e não é específico, né? Então a gente é o natural da gente, e conforme a gente vai crescendo, vai envelhecendo, a gente vai adquirindo um outro sistema imunológico, o sistema imunológico adaptativo, ou adquirido, ou específico, que é aquele que a gente vai desenvolvendo com as vacinas, por exemplo, contra antígenos do meio ambiente, né? Então a gente vai adquirindo ao longo da vida, a gente vai criando anticorpos para essas substâncias do meio ambiente. Então a gente cria anticorpos para doenças, por exemplo, como cachumba, catapora, rubéola, né, as doenças de criança. A gente vai criando anticorpos contra o vírus da influenza, né? E a ideia, a história com o Covid é a mesma, né? A gente ir criando anticorpos através da vacinação, no caso aqui, né, ou até mesmo com a imunidade de rebanho, criando anticorpos contra esses vírus letais do meio ambiente. Então, a gente nasce com uma imunidade inata que nos protege inicialmente, e depois a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. E, claro, esse sistema imunológico, né, ele está envolvido com células imunológicas. Então, os leucócitos que a gente vê num simples exame de hemograma, que está extremamente relacionado com a nossa capacidade de lidar com esse meio ambiente de risco, ajudando na produção de anticorpos, protegendo o organismo contra patógenos, né? E quando a gente pega um hemograma, um leucograma, né, a gente vê lá os leucócitos, eles podem ser divididos em neutrófilos, eosinófilos, basófilos, fagócitos, monócitos, e cada um deles, cada uma dessas células, elas têm um papel importante. Umas agem contra parasitas, outras têm relação com substâncias alergênicas, outras têm a associação com fagocitose de patógenos, outras destroem as células que estão doentes, né? Outras vão penetrar nesses patógenos e destruir, como os monócitos. Então, os leucócitos são a nossa primeira linha de defesa. Faz parte do nosso sistema imunológico inato, é o que nos defende imediatamente, né? É o que gera a produção de citocinas pró-inflamatórias através de macrófagos, por exemplo, né? Então, a gente tem ali uma situação imediata. A gente tem os linfócitos, que são aqueles que estão mais envolvidos com a imunidade adquirida, que estão envolvidas com a destruição de micro-organismos infecciosos, como bactérias e vírus. Então, os linfócitos B e os linfócitos T, eles também são um tipo de leucócitos, mas eles estão muito mais relacionados com a destruição desses micro-organismos. E os macrófagos, né, que são essas células imunológicas que são derivadas de monócitos e produzem substâncias pró-inflamatórias, né? Então, elas iniciam a nossa resposta imunológica. Então, por exemplo, a febre é um indício de início da nossa resposta imunológica, tentando lidar com alguma infecção viral ou bacteriana. Então, ela aumenta a nossa temperatura interna através da produção de citocinas pró-inflamatórias e vai fazendo todo um trabalho de tentar destruir esse vírus, essa bactéria. Por isso que
quando a gente está no início de uma infecção viral e bacteriana, ter febre é um bom sinal, né? Porque é um sinal de que o nosso sistema imunológico está tentando lidar com essa infecção viral, com essa infecção bacteriana. É muito importante a gente entender que essa ativação imunológica inicial, ela está relacionada com essa resistência imunológica. Então, é a minha capacidade imediata ou natural, né, ou inata, de lidar com essa contaminação viral inicial. E talvez algumas pessoas tenham um sistema imunológico inato muito mais fortalecido do que outras, porque o sistema imunológico inato está relacionado com o quê? Com a forma de nascimento, com se nasceu de cesárea ou de parto normal, está relacionado com a capacidade, com a introdução alimentar precoce, a amamentação ou não, né? Tudo isso está relacionado com o meu desenvolvimento, com o meu sistema imunológico inato. Então, se eu sou uma pessoa que nasci de parto cesáreo e que não foi amamentada, com certeza a minha imunológica inata é mais fragilizada, né? Porque eu não tive a proteção inicial, né, dos anticorpos da minha mãe através da amamentação, eu não tive contato com as bactérias da vagina da minha mãe através do parto normal, que também me protege. Então, tudo isso está relacionado desde o momento da fecundação, né, na vida intrauterina. Então, quanto mais eu tenho exposição a essas substâncias, ou essas bactérias da minha mãe, no momento né, da minha geração e do momento de nascimento, mais fortalecido é o meu sistema imunológico inato também. Então, conforme a gente vai crescendo, apesar da gente ir desenvolvendo a nossa capacidade adaptativa, o sistema imunológico inato também exerce um papel importante, a nossa resistência imunológica, né? E a gente tem lá os órgãos, né, como eu falei para vocês, imunitários, que seria a medula óssea e o timo, os primários, e os secundários, linfonodos, baços, tonsilas, apêndice, placas de Peyer, e aí ele é muito importante porque está muito relacionado com o sistema imunológico intestinal, né? São as placas de Peyer do intestino que a gente produz muitas substâncias, alfa-defensina, substâncias que também nos protegem imunologicamente, né? Então, existe uma diferença importante ainda entre sistema imunológico inato e adaptativo. Então, o inato é aquela que acontece imediatamente, né? Então, vejam, eu tenho ali minha primeira barreira de defesa é o intestino, né? As barreiras epiteliais do intestino, das mucosas nasais, da boca, da pele, né? Então, a minha barreira de proteção inicial. Depois, claro, as células imunológicas começam a fagocitar esses patógenos, esses vírus, ativam células dendríticas, células natural killer, sistema complemento, para dar conta desse processo infeccioso inicial. E se isso não for se a gente não conseguir dar conta através do sistema imunológico inato, a gente não passa a recrutar o sistema imunológico adquirido ou adaptativo através da produção de anticorpos, né? Então, anticorpos mediados pelos linfócitos B e até mesmo a regulação dos linfócitos T, TH1, TH2, as células T reguladoras, que vão garantindo, né, a apresentação desses antígenos às células para destruírem, né, essas substâncias. As células dendríticas que destroem essas bactérias e esses vírus. Então, é muito importante que a gente tenha todo esse sistema altamente blindado. E por que eu estou fazendo essa introdução para vocês? Porque todas essas células do sistema imunológico, elas dependem de nutrientes. Vários nutrientes, eles compõem a funcionalidade dessa célula. Lembra que a gente trabalha com nutrição funcional? E a nutrição funcional trabalha com a nutrição celular. Então, a gente dá condições a essas células, não só imunológicas, mas todas as células do nosso organismo, de trabalharem de forma equilibrada, de trabalharem a favor da gente, não contra a gente. Então, quando a gente nutre essas células imunológicas, e eu vou mostrar para vocês mais para frente como a gente consegue fazer isso, é importante que a gente esteja trabalhando, pensando de que essas células, quanto mais bem nutridas elas estão, mais elas vão trabalhar em sinergia, como se fosse uma orquestra. Mais elas vão orquestrar melhor o meu sistema imunológico e me proteger contra esse ambiente altamente contaminado que eu vivo. Dos exemplos mais, claro, clássicos que a gente tem aqui, né, que com certeza vocês sabem, porque não se fala mais, não se fala de outra coisa, né, principalmente no início da pandemia, que é a vitamina D. A vitamina D, ela nada mais é de que nutriente para essas células imunológicas. Elas modulam macrófagos, elas modulam linfócitos, elas modulam leucócitos. Todas as células imunológicas possuem receptores para vitamina D, assim como as células imunológicas também convertem a 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D inativa, na vitamina D ativa, na 1,25-hidroxivitamina D. Então, elas têm a enzima que converte, que é a alfa-hidroxilase, que converte a forma ativa em inativa. Então, por isso que a vitamina D é uma importante vitamina imunomoduladora, porque todas as células imunológicas possuem receptores para a vitamina D e as células imunológicas conseguem converter a forma ativa a forma inativa em forma ativa. Então, acho que o maior exemplo realmente que a gente tem aqui de tolerância imunológica, né, que é dando nutrição para essas células tolerarem, fazerem com que a gente tolere melhor esse ambiente de risco que a gente vive, é a vitamina D. Existem outros compostos, claro, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem que essas células que estão nos protegendo contra o ambiente de risco precisa de nutrição, tá?
Bom, além da nutrição, uma forma da gente modular o sistema imunológico é o exercício, né? Então, está mais do que comprovado também que o exercício causa o que a gente chama de imunomodulação. Então, a gente consegue, através do exercício físico, gerar um quadro anti-inflamatório que nos protege contra esse meio ambiente de risco. Olha que interessante esse slide. O que eles fizeram? Eles colocaram a adolescência, né, como marco zero. Então, até a adolescência, a gente já desenvolveu a imunidade adquirida, porque a gente já tomou todas as vacinas, né, a gente já teve contato com várias substâncias do meio ambiente, que naturalmente a gente cria anticorpos para essas substâncias. Então, até a adolescência, a gente já tem uma imunidade adquirida desenvolvida, e claro, já nasci lá com a imunidade inata. Então, se a partir da adolescência esse indivíduo for sedentário, ou se esse indivíduo estiver exposto a um exercício altamente extremo, ou seja, aquele tipo de exercício que não é controlado, aquele tipo de, por exemplo, um atleta, né? Um atleta que vive do esporte, que vive, treina de forma repetida, 2, 3 sessões por dia, ele está exposto a um ambiente de risco extremamente intenso e extremo. Tanto que, assim, né, aquela frase ridícula, eu sou atleta, por isso que eu não fico doente. Não é assim. Né? Por quê? Porque um atleta altamente de nível competitivo, ele tem uma janela de oportunidade maior para infecções virais. Porque, olha só, assim como um atleta, né? Então a gente vê aqui, a linha vermelha é o atleta e a linha azul é o indivíduo sedentário. Então veja que ao longo da vida, esse indivíduo, tanto sedentário como atleta, ele vai desenvolvendo um quadro que a gente chama de inflammaging, né? Que é um processo inflamatório do nosso sistema imunológico, mediado por eventos celulares, como, por exemplo, o aumento da população de células natural killers, redução das células dos linfócitos T, redução da citotoxicidade das células natural killers, menos fagocitose, menos quimiotaxia, e associado também a eventos moleculares, como aumento do estresse oxidativo, da mutação do DNA mitocondrial, redução da eficiência mitocondrial, redução da capacidade antioxidante, produção de citocinas anti-inflamatórias e produção de ATP. Então, veja que conforme o indivíduo vai envelhecendo, se sedentário ou exposto a uma carga muito intensa de exercício físico, ele vai gerando esse quadro de inflammaging, que a gente chama, que seria um processo inflamatório relacionado a uma imunossupressão. Então, vejam que esses indivíduos, eles têm um sistema imunológico mais debilitado, entre aspas, né? Eles estão menos protegidos. Diferente do indivíduo que faz exercício moderado, que vejam que a curvinha verde, a imunoproteção dele ao longo da vida, no processo de envelhecimento, é maior. Ou seja, ele fica mais protegido ao longo da vida. Então, o que a gente defende é exercício regular de intensidade moderada, frequente. Né? Então, o que vai te proteger no processo, ao longo da vida, no processo de envelhecimento, é justamente a boa alimentação e o exercício moderado. Por isso, talvez, muitos indivíduos idosos tiveram contaminação por Covid e não morreram. Por quê? Porque talvez ao longo da vida tenham uma exposição a bons alimentos e a um exercício moderado, que agora, no processo de envelhecimento, eles têm uma redução da imunidade menor. Ou seja, eles são menos imunodeprimidos do que os indivíduos sedentários, com comorbidades, que tomam medicamentos e que têm uma má alimentação, que nesse processo de envelhecimento, claro, quando foram expostos a um vírus altamente letal, morreram. Então, é muito importante a gente entender que o sistema imunológico é algo que a gente modula e deve modular ao longo da vida inteira. E uma forma da gente fazer isso, claro, é a atividade física regular de intensidade moderada. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o indivíduo atleta, aquele indivíduo que tem um treino mal periodizado, que não faz monitoramento da carga de treino, que não se recupera adequadamente das sessões de treinamento, que tem um sono ruim, ou que tem uma má nutrição, um baixo consumo calórico para o exercício físico, que a gente chama de disponibilidade energética, esses indivíduos estão mais expostos a essa janela de oportunidade para a infecção viral, assim como o sedentário. Então, não é nem 8 nem 80. Eu acho que o mais difícil que a gente tem é justamente encontrar o caminho do meio. Como que a gente encontra o caminho do meio para conseguir ter os efeitos benéficos do exercício, nem estando numa extremidade louca, né, como um atleta de alta performance, e nem estando da outra extremidade, que é o sedentário total, né? E é isso é o mais difícil na prática clínica, as pessoas terem adesão ao exercício físico de forma frequente, sempre, né? É mais importante ela fazer ao longo da vida 2 vezes por semana, porque de repente, num período da vida, resolver fazer todos os dias e aí parar do nada, e aí ficar 1 ano sem fazer nada, aí ela volta a treinar, treina todos os dias 3 meses. Aí ela fica mais 1 ano sem treinar. Aí volta todos os dias mais 3 meses, mais 1 ano sem treinar. Não, é mais legal e mais interessante para o sistema imunológico dela que ela faça 2 a 3 vezes por semana, de intensidade moderada, sem nunca parar, né? Sem nunca ter tido um hiato na vida dela sem fazer exercício físico. Então, isso é muito mais importante, né?
E claro, a exposição a esse grau de estresse, né, então ao exercício físico intenso, até mesmo a restrição energética severa, isso leva a uma ativação do nosso sistema hipotalâmico pituitário adrenal, aumentando a produção de cortisol, que consequentemente vai conversar com o meu sistema imunológico e vai me deixar mais imunossuprimido. Gente, isso é tão verdade que, olha só, as pessoas quando ficam em restrição severa, fazem dietas low carb sem nenhuma orientação, né, ficam em jejum, que nem agora a moda é ficar 7 dias em jejum, né? Fica em jejum feito louco. Isso gera uma. As pessoas ficam doentes, falam, mas eu fiquei doente porque eu estava fazendo uma dieta, comendo muito pouco, de repente fiquei com o sistema imunológico mais baixo. A restrição calórica, sem orientação nutricional de um profissional capacitado para isso, gera uma imunossupressão extremamente importante. Assim como, por exemplo, tem pessoas que falam, eu estou muito estressado, por isso estou ficando doente de forma recorrente. Por quê? Porque o estresse aumenta a produção de cortisol e isso debilita o nosso sistema imunológico. Então, gera lá, olha, alteração das células dendríticas, da produção de interleucinas, aumenta a produção de interleucinas pró-inflamatórias pelos macrófagos, aumentando principalmente a interleucina 12, gera uma menor atividade de citotóxicos, as células natural killers, que matam os patógenos e os vírus com quais a gente tem contato. Então, diminui a minha tolerância imunológica. Então, cuidado. Outra coisa que é muito importante a gente trabalhar hoje, né? Principalmente no momento onde a gente vive um terrorismo como esse dessa pandemia, né? A questão da ansiedade, a questão da hiperatividade, né? A exposição à informação ruim o tempo inteiro, isso gera um grau de produção de citocinas pró-inflamatórias mediadas pelo cortisol, que aumenta a janela de oportunidade para imunossupressão. Então, esse momento que a gente está exposto a um vírus altamente letal, é muito importante que a gente esteja exposto a coisas boas, meditação, música para cima, exercício, comida boa, e não ficar só vendo notícia ruim, fazendo coisa ruim. Por quê? Tudo que faz com que a gente deixe a gente mais ansioso ou que deixa a gente mais nervoso aumenta o nosso risco de infecção viral, porque diminui o nosso sistema imunológico. Então, olha como é importante pensar no sistema imunológico num contexto muito maior, né? E claro, quando essa pessoa está exposta a uma dieta extremamente restrita, né? Isso aumenta, inclusive, o risco de infecções respiratórias virais e aumenta, claro, a disrupção do sono. Então, com baixa disponibilidade energética, a gente tem um aumento no risco de infecções virais do trato respiratório superior, que é de extrema importância a adequação desse cálculo em pacientes envolvidos em rotinas de exercício físico. Então, se você tem um paciente que faz exercício, você não pode simplesmente achar que uma dieta low carb vai melhorar a vida dele para emagrecer. Porque as pessoas estão escravizadas na questão da composição corporal, né? Eu acho que a gente deve estar falando com algumas nutricionistas aqui, né? As pessoas estão escravizadas no emagrecer e ganhar massa muscular, sem entender que isso é uma consequência dentro de um processo de equilíbrio que a gente trabalha dentro da nutrição funcional. E não é fazendo dietas mirabolantes ou jejuns constantes, né, ou fazendo treinos loucos que a gente vai garantir essa saudabilidade que é ao longo da vida. Então a gente tem que pensar ao longo do meu processo. Ninguém pensa, né, no processo de envelhecimento. A única certeza que a gente tem nessa vida que a gente vai envelhecer e ninguém pensa nisso, né? Como que eu quero envelhecer? Porque a gente começa a envelhecer no momento que a gente nasce. Então, como que eu quero passar a adolescência, a minha vida adulta e depois a minha vida, a minha melhor idade? Como que eu quero viver, né, durante toda a minha vida? As pessoas não pensam nisso porque são extremamente imediatistas e pensam somente naquele momento. Eu quero emagrecer agora, eu quero ganhar músculo agora, né? Eu não fico pensando como eu quero envelhecer. E o sistema imunológico está muito relacionado a isso, né? Ao quanto que eu vou fortalecendo ele ao longo da minha vida. Tá? Então, essas alterações imunológicas e inflamatórias que acontecem após uma sessão de treinamento, elas são transitórias. E, claro, elas também são gatilhos para a recuperação muscular. Mas o que é importante? Sempre que a gente tem um atleta, colocá-lo em extrema recuperação, tanto de nutrição quanto de descanso, sono, de forma muito rápida. Todo o trabalho do nutricionista com o atleta é acelerar o seu processo de recuperação, para que essa hiperestimulação do sistema imunológico não se torne persistente e não aumente a chance de imunossupressão. Então, é extremamente importante. Ok, eu tenho um atleta, eu trabalho com um atleta, então eu preciso acelerar o processo de recuperação desse paciente, para que ele não tenha chance de imunossupressão. E esse é um trabalho publicado esse ano, olha só que interessante, mostrando que sessões agudas de exercício vão sim gerar uma imunoestimulação. Olha lá, eu tenho aumento das células natural killers e neutrófilos, aumento dos níveis circulantes de CK, de linfócitos, interleucinas pró-inflamatórias, aumento da mobilização de células eritropoiese, né, mediada por exercício, leucócitos circulantes, hormônios sexuais, anticorpos. Então, eu tenho tudo isso de uma forma transitória. E aí é muito importante eu pensar na nutrição como uma forma de reverter tudo isso o mais rápido possível, para que esse indivíduo gere uma adaptação do exercício, mas também não fique numa janela de oportunidade para infecção viral. O que acontece muitas vezes, a gente vê, por exemplo, triatleta, pessoas que resolveram fazer uma maratona, né? Aí vai lá, faz uma maratona em 5 horas, chega e fica doente uma semana. É muito comum isso no consultório, eu que trabalho com esporte o tempo inteiro, né?
É muito comum a gente ver isso no consultório, porque as pessoas se preparam muitas vezes para a maratona, mas não se preparam para o pós, né? E às vezes, quando se preparam, não se preparam de uma maneira tão eficiente para dar conta desse sistema imunológico. E mais do que isso, se preparar para o efeito que esse agudo, que esse exercício teve naquela vida daquela pessoa. Então, como é que eu recupero essa pessoa o mais rápido possível desse exercício físico, para que ela não tenha ali uma gripe recorrente, para que ela não tenha uma queda do sistema imunológico recorrente, né? Andréia, mas Pois nesse fator do exercício físico, né? Uma coisa que eu acho que é importante, como você falou aí, eu acho pensar esse pós, porque, por exemplo, se eu treino com uma certa regularidade, eu estou preparando para uma competição, né? sim. E na semana que precede a minha competição, né? Eu vou dar um gás maior para ter um repouso depois restaurador e vou para a competição no sábado ou no domingo, né? Ou mesmo Sim. sábado e domingo, na realidade você pode fazer um prep aí que possa dar essa condição para o organismo ter ferramentas para poder se restabelecer, né, André? Sim, cuidar do sistema imunológico para quem está envolvido em rotinas de treino que envolvem competição é fundamental antes, durante e depois, né? Então, assim, a gente prepara esse indivíduo para conseguir fazer uma competição, né? Que vai ser de extremo estresse para o organismo dele, vai ser um fator de estresse para o organismo dele, para que o próprio organismo também se recupere de forma. Por isso que, assim, quando a gente tem maratonistas que vão fazer a prova e que conseguem se recuperar, tem recurso biológico para conseguir se recuperar de uma prova altamente extrema, sem precisar pensar só nesse pós. O problema é que as pessoas, elas não se preparam antes, muitas vezes, e não se preparam, não se preocupam com o pós. Então, imediatamente após uma sessão de exercício intenso, de estresse, eu preciso pensar em repor nutrição o mais rápido possível, para impedir com que eu fique com essa janela de oportunidade aberta para a infecção viral. E, claro, eu preciso preparar o meu organismo antes, para que primeiro que eu não fique gripado para a competição, né? Então, por exemplo, no Sim, caso de gripe, né? É muito comum as pessoas muitas vezes ficarem gripadas próximas de competição. Por quê? Por estresse, por ansiedade, né? Por aumentar a carga de treino, ou porque de repente resolvi restringir algum alimento. Então elas ficam. Eu também tenho que prevenir essa chance dele ficar doente antes de uma competição. E aí, eu, por exemplo, entro com carga pesada com meus pacientes de imunomoduladores 10 dias antes de uma competição. Por quê? Porque eu preciso garantir que esse meu paciente não fique doente antes de competir. Porque se ele ficar doente antes de perfeito, competir, ele vai perder a competição. perfeito, E o perfeito. pico de performance, né? Ele treinou Sim, 6 meses, pede o pico de performance para a competição. Então, eu preciso preparar perfeito. isso. E aí, nesse teu protocolo de imunossuplementação Sim. pré-competição, como é que é o teu uso com o Biovit Glucan? Como é que você tem usado o Biovit Glucan? Porque o Então, Vitamune está chegando, a gente está trabalhando eu estou trabalhando aí nessa formulação da alta sim, concentração de vitamina C natural, né? sim, Que é uma grande sacada do Vitamune, que essa dose você vai ter de beta-glucanos em associação, né, com os polifenóis da camélia e da acerola, somado com a vitamina C da acerola, né, que é a vitamina C sim. de alta absorção, por ser natural. Então, mas assim, tu ainda está usando o Biovit, porque o Vitamune não está no mercado ainda. Como é que você tem Sim. feito o teu protocolo com o Biovit, cara? Então, 10 dias antes da competição, o que eu trabalho com os meus pacientes é bom, vitamina D eu estou trabalhando sempre, né? Porque ela não tem inibição da resposta de adaptação. Mas 10 dias antes eu trabalho com doses um pouco mais altas de vitamina C. Então, eu uso 500 miligramas a 1 grama de vitamina C 10 dias antes. Eu uso probiótico também para alguns pacientes. Gosto de Saccharomyces, né? Que aí no caso é o Biovit Glucan. Então, a gente trabalha com as beta-glucanas de Saccharomyces, de fungos, eu gosto bastante. E uso também alguns anti-inflamatórios. Então, por exemplo, eu uso chá verde concentrado em cápsulas, eu uso curcumina concentrado em cápsula, e eu uso tart cherry, que é a cereja azeda, também concentrado em cápsula. Mas eu só uso 10 dias antes, porque esses produtos mais anti-inflamatórios, como a curcumina e a tart cherry e o chá verde, né, quando concentrados em cápsulas, eles têm um efeito anti-inflamatório muito potente. E isso pode inibir a resposta de adaptação do treino. Então, eu uso 10 dias antes, porque eu não estou mais preocupado com a adaptação de treino, eu estou preocupada em prevenir o risco de qualquer tipo de contaminação viral ou bacteriana que possa deixar meu atleta doente. Então, eu uso vitamina D ao longo de toda a sessão, de todo o período de treino, vitamina C, tart cherry, curcumina e chá verde, e uso Saccharomyces, né? Eu uso beta-glucanas e Saccharomyces também, como uma forma de proteger e blindar esse meu paciente de qualquer tipo de contaminação viral que ele possa ter, tá? Então, é mais ou menos isso que eu faço de protocolo pré-competição, tá? Que é Legal. diferente
do que a gente usa com o paciente, por exemplo, que faz exercício moderado, né? O indivíduo que faz exercício moderado, ele está muito mais exposto a essa regularidade. Então, olha só, esse indivíduo que faz exercício regular, de intensidade moderada, ele tem uma modulação bem interessante ali do sistema imunológico, ele reduz a produção de toxinas inflamatórias, pró-inflamatórias, né? Aumenta a produção de interleucina-2, que é anti-inflamatória. E esse paciente que faz o exercício de forma mais regular e que não está envolvido em modelos de competição, olha que interessante esse estudo, Samuel. O paciente que está envolvido em exercício regular, ele responde mais favoravelmente à vacina. Então, eles fizeram um estudo aqui, por exemplo, com a vacina da influenza, e eles viram que o exercício aeróbio, né, que é essa barrinha azul, porque a barrinha preta, desculpa, a barrinha branca é exercício de alongamento, de flexibilidade, e a barrinha preta é aeróbio. Então, esses indivíduos que fizeram exercício aeróbio, eles tiveram uma resposta à vacinação, então uma melhor produção de anticorpos, uma melhor imunoproteção ao vírus da influenza, aqueles que, tanto a influenza A quanto a influenza a H3, tanto H1N1 quanto H3N2, né, então a influenza A, eles tiveram uma melhor resposta à vacina. Então, isso também é muito importante. Não adianta a pessoa achar que está tomando a vacina agora, para a Covid, né? Ah, mas eu sou sedentário, estou protegido. Não está, porque a resposta imunológica ela depende de uma maior produção de anticorpos, inclusive endógenas. E quem faz isso é o exercício físico. E, claro, vários nutrientes que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente precisa pensar nessa questão da imunidade para melhorar a minha resposta também à vacinação, à imunoterapia, né, no caso das vacinas, de uma forma também pensando em exercício e nutrição, porque indivíduos que treinam regularmente respondem melhor à ação da vacina. Se você é um indivíduo sedentário e está sendo vacinado, talvez a sua resposta imunológica não seja igual, aliás, não é igual à do indivíduo que pratica exercício. E aí a gente tem um trabalho muito lindo, maravilhoso, esse trabalho publicado inclusive esse ano também, mostrando, olha que interessante, indivíduos sedentários, né? Olha só, ao longo, aqui a idade, então eles viram a partir de 60 anos, e a resposta imunológica à vacinação, induzida pela vacinação. Vejam que, olha só, eu tenho um aumento do processo inflamatório e a minha resposta à vacinação ela cai de 90 para quase 30, conforme eu vou ficando mais velho. Então, a partir dos 60 anos, a minha resposta à vacinação ela é muito baixa quando eu comparo com o indivíduo que faz exercício. Olha só, ao longo da vida, esse indivíduo que está sendo vacinado, a resposta dele vai diminuindo um pouquinho, claro, né? De 90 para ali 80%, 70%, mas não a 30% como é um indivíduo sedentário. Então, o indivíduo que faz exercício físico regular, ele responde muito mais favoravelmente à vacinação. Né? Então, claro que é muito importante essa coisa do exercício físico regular e crônico, pensando nessa questão da imunidade. Então, pessoas que praticam exercício físico regularmente são menos suscetíveis a doenças virais, como gripes e resfriados, e acredita-se que os exercícios ajudam a ativar o sistema imunológico e prepará-lo para combater as infecções virais. Além disso, pessoas ativas respondem mais favoravelmente aos efeitos da vacinação. Né? Então, acho que eu tentei convencer vocês que fazer exercício físico regular é importante. Né? E de que quando você tem indivíduos que estão envolvidos em competições, cuidar desse sistema imunológico de forma mais aguda é ainda mais importante em protocolos que envolvem a imunonutrição 10 dias antes de uma competição extremamente importante. E eu falei do antes, Samuel, mas a gente usa depois também. Então, saiu da competição, eu também tomo cuidado com o sistema imunológico desse meu atleta de forma mais aguda. Então, até 5 dias antes, eu continuo com o mesmo protocolo, né? Vitamina C, saccharomyces, probiótico, vitamina D, eu continuo curcumina, chá verde, eu continuo com essas substâncias ainda ao longo depois da competição. E aí, falando de células imunológicas, olha que lindo esse trabalho, né? Quais são os principais nutrientes que modulam as células imunológicas, ou seja, que nutrem as minhas células imunológicas? Então, a gente tem chá verde, vitamina D, zinco, probióticos, vitamina E, ômega 3 e a vitamina C como os principais nutrientes que modulam o meu sistema imunológico. É que a vitamina C ela não entra aqui porque ela não trabalha na tolerância imunológica, ela trabalha muito mais na resistência imunológica. Por isso que a gente trabalha com ela com doses mais altas também, por exemplo, pré-competição, né? Então, ela tem um impacto importante na redução de infecções virais, a vitamina, com doses até de 1 grama, 2, doses de 8 gramas, tem estudo científico. Mas ela tem um impacto mais importante, mais agudo, né? Modulando principalmente o sistema imunológico inato. Aqui, chá verde, vitamina D, zinco, vitamina E, probiótico e ômega 3, eles têm um papel importante na modulação do sistema imunológico inato também, lógico, mas também adaptativo. Então, a gente consegue ir modulando a resposta imunológica com essa nutrição aqui. E aí, aquilo que eu falei para vocês, olha só, entre resistência e tolerância, a gente tem aqui os efeitos dos nutrientes tolerogênicos. Então, a gente tem os probióticos ou os simbióticos, a vitamina D como efeito anti-inflamatório e a vitamina C entra como efeito antioxidante. Mas ela tem um impacto muito importante aqui também no sistema imunológico inato, tá? Então, a ideia é a gente trabalhar com nutrientes que
garantem essa homeostasia, ou seja, aumenta a minha tolerância a essas substâncias do meio ambiente, desse ambiente de risco que eu estou exposto. Então, quanto mais nutriente antioxidante eu tiver, quanto mais nutrientes imunomoduladores eu tiver ali, principalmente trabalhando com TH2, TGF-beta e as células T-reguladoras, quanto mais nutrientes eu estiver trabalhando aqui, melhor, porque mais protegido eu vou estar e mais tolerante eu vou estar para lidar com esse ambiente de risco. E aí a gente precisa pensar, eu trouxe até uns estudos com o Covid para vocês verem, né? Olha só, aqui, quanto mais eu estou protegido, né? Quanto mais eu protejo, principalmente o meu sistema imunológico, menor é o meu risco por infecção viral. Então, veja, olha só, aqui a gente tem olha, as bactérias boas do intestino, então eu tenho ali as bactérias verdinhas e as laranjinhas com as bactérias ruins, porque eu tenho um indivíduo aqui mais em desbiose. Olha só, eu perco a barreira de proteção, que é a mucosa desse intestino, e aqui eu tenho as células, os enterócitos, né, as células intestinais. As pontinhos vermelhos é o SARS-CoV, né? É o vírus do Covid. E ele vai se ligando a esses pontinhos azuis aqui, que é a ACE2, né? Que é os receptores de Covid. E vejam que quando esse intestino está permeável, essas células, esses vírus, né, do Covid, eles passam essa barreira de proteção intestinal, se ligam a esses receptores e começam a mediar uma resposta inflamatória. Então, o SARS-CoV está muito relacionado com essa permeabilidade intestinal e, claro, pacientes mais vulneráveis, como idosos, hipertensos, diabéticos e obesos, né, eles têm uma permeabilidade maior desse intestino, aumentando essa infecção viral, claro que vai translocar para os pulmões e aumentar lá a infecção primária das vias aéreas respiratórias superiores. Mas quando eu tenho um intestino ali bonitinho, selado, né, com boas bactérias intestinais, quando eu tenho ali uma grande produção de ácido graxo de cadeia curta, como butirato, vejam que esses receptores, esse SARS-CoV, ele não consegue ultrapassar a barreira epitelial do intestino, e ele não consegue alcançar o seu receptor. Dessa forma, eu tenho um bloqueio da produção de citocinas pró-inflamatórias. E, claro, não tenho ali as complicações associadas com o COVID. Então, quanto mais eu conseguir manter essa barreira de proteção intestinal, ele é importante. E é aqui que eu queria falar um pouquinho do Saccharomyces cerevisiae, né? Das beta-glucanas que vêm de fungos, porque elas são importantes imunomoduladoras do intestino, como eu vou colocar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, quanto mais blindado eu consigo manter esse intestino sem produzir citocinas pró-inflamatórias, né? Quanto mais eu conseguir manter essas células imunológicas intestinais bem nutridas, eu consigo inibir essa translocação desse vírus altamente letal, que é o SARS-CoV-2, para se ligar nos seus receptores e desencadear todas as complicações associadas com as infecções virais, infecções do trato respiratório superior, inclusive de pulmão, e as complicações que a gente sabe que tem relação com o pulmão. Então, intestino é a nossa barreira de proteção. Eu preciso garantir, e olha só que lindo esse trabalho também, né? Essa nutrição personalizada em indivíduos mais vulneráveis que estão em estados de desbiose. E como que a gente faz isso? Através de alimento funcional, através de prebiótico, probiótico e simbiótico. E a beta-glucana, ela entra como um alimento funcional extremamente importante para a modulação desse sistema imunológico intestinal, protegendo, aumentando a minha capacidade, a minha tolerância imunológica, aumentando a minha resistência a infecções virais, bacterianas. E se esse indivíduo já tiver comorbidades associadas e for contaminado, melhorar a sua capacidade de se recuperar cada vez mais rápido. Então, esses alimentos, eles entram tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, é muito importante eu pensar nesses alimentos como uma forma de prevenir a contaminação do meu paciente, principalmente os mais vulneráveis, né? E também acelerar o processo de recuperação, caso esse paciente muito vulnerável for contaminado. E isso é o mais importante quando a gente pensa em nutrição. E aí as beta-glucanas, né, que é a pauta principal da nossa conversa aqui hoje, elas entram principalmente como esses alimentos funcionais. Entram com o que pode vir, né, claro, de aveia, são beta-glucanas diferentes, mas podem vir de aveia, de alimentos fermentados, pode vir dos fungos, né? Então eles têm esse papel muito importante nessa modulação intestinal. Olha que importante esse trabalho, né? A beta-glucana como um nutracêutico, ou seja, como um alimento funcional. Então ele é um polissacarídeo natural, presente na parede celular das plantas, principalmente da aveia, cevada e trigo, mas também está presente em células de fermento, paredes celulares de fungos e alguns micro-organismos, como Saccharomyces. Possui propriedades benéficas para a saúde, incluindo prevenção e tratamento de certas doenças digestivas e apoio para o sistema imunológico. Além dos seus efeitos, né, sobre os níveis de lipídios, metabolismo de glicose, metaglucana também tem um efeito antioxidante muito importante, inibindo as espécies reativas de oxigênio, né? Então eliminando, na verdade, os radicais livres, reduzindo riscos de doenças como arteriosclerose, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, diabetes e câncer.
Além do que, claro, o beta-glucano é um potente imunoestimulante, porque ele se liga a receptores específicos presentes nas células imunológicas, especialmente do intestino. Então, a gente tem no intestino células imunológicas que possuem receptores específicos para esses beta-glucanos, que, consequentemente, vão melhorar a minha tolerância imunológica, melhorando a minha principal barreira de proteção, que é a barreira intestinal, a primeira porta de proteção, que é a barreira intestinal. Então, eu posso ter contato, se eu tiver um intestino saudável, um intestino altamente blindado, mesmo eu tendo contato com o vírus, eu posso não desenvolver sintomas, que a gente chama das pessoas assintomáticas, né? Que são aquelas pessoas que têm contato com o vírus e não desenvolvem nenhum tipo de sintoma, que provavelmente elas estão muito mais blindadas, né, em algum tipo de mucosa, especialmente a mucosa intestinal, que fizeram com que elas não desenvolvessem os sintomas, né? Ou desenvolvessem sintomas muito leves, e que aí isso passa batido como uma gripe comum, né? As beta-glucanas, elas têm esse efeito imunomodulador, principalmente aumentando a atividade de macrófagos e citocinas anti-inflamatórias e células natural killers, aumenta a atividade do NF-κB para lidar com a infecção viral na resposta imediata, aumenta as citocinas inflamatórias na resposta imediata, por exemplo, né, como a gente tem na febre, diminuição da proliferação de células tumorais, angiogênese. Então, ela tem um papel, e eu só destaquei aqui a imunomodulação, mas ela tem um efeito pré-biótico, hipocolesterolêmico, antioxidante, hipoglicêmico, né? Então, as beta-glucanas, de fato, têm um papel muito, muito importante na saúde. E eu acho que o principal olhar que eu queria trazer aqui para vocês é justamente nessa imunomodulação intestinal, que é essa barreira de proteção contra a infecção viral para se ligar no seu receptor. Eu, claro, trouxe aí o exemplo do Covid, porque é o que a gente está vivendo agora, né? Mas qualquer vírus que a gente tenha contato, ele vai tentar encontrar um receptor para poder desenvolver os seus efeitos deletérios, né? Para se proliferar e exercer seus efeitos deletérios em vários tecidos, como acontece com o SARS-CoV. Então, a ideia é a gente trabalhar com nutrientes que façam esse efeito imunomodulador, especialmente no intestino. Então, todos os fungos não são iguais, né? A gente tem, claro, fungos patogênicos, como a Candida albicans, mas a gente tem fungos altamente benéficos para o nosso organismo, como é o caso da Saccharomyces cerevisiae, né? Que está presente em vários tipos de produtos no mercado e que a gente sabe que podem ser boas fontes, inclusive de micronutrientes, de vitaminas do complexo B, de vitaminas de alguns tipos de minerais, que vão dar esse suporte para o sistema imunológico. E, claro, também combatendo, inclusive, as infecções dos fungos mais deletérios, como a Cândida. Então, é muito importante. Então, por isso que a gente gosta de trabalhar com a beta-glucana, porque ela vai ter esse efeito imunomodulador, inibindo não só, garantindo não só a minha barreira de proteção, né, se ligando aos receptores específicos do intestino lá, gerando mais citocinas anti-inflamatórias e inibindo a penetração de vírus e bactérias mais patogênicos, mas também trabalha em vírus e em fungos, né? Tem esse efeito antifúngico muito interessante. Então, por isso que muitas vezes a gente, quando trabalha com Saccharomyces, a gente vê esse papel importante antifúngico que ele tem também, que aí você pode usar com diversos tipos de patologias ou desequilíbrios, como micoses, dermatites, né? Candidias, enfim, vários tipos não de contaminação, de contaminação fúngica, né? Síndromes fúngicas que Sim, podem sim, desencadear vários tipos de doenças, né, Samuel? sim, sim. E aí o Saccharomyces, como eu falei para vocês, as placas de Peyer do intestino, né, elas são as principais células imunológicas. Lembra que eu mostrei lá no começo que as placas de Peyer fazem parte do nosso órgão imunitário secundário, né? E essas placas de Peyer presentes no intestino, elas produzem macrófagos, né, que são células imunológicas. E esses macrófagos, eles vão reduzindo essas partículas, né, de antígenos, sejam de vírus ou de bactérias, para que eles sejam, então, neutralizados por neutrófilos e consigam ser destruídos por esses neutrófilos. E olha que interessante, com o fragmento de beta-glucana, os neutrófilos eles vão mais rapidamente para o local da invasão e matam mais rapidamente esse patógeno. Ou seja, a beta-glucana potencializa o efeito das células natural killers e de neutrófilos para destruírem patógenos, sendo vírus ou bactérias, ou até mesmo fungos. Então, o Saccharomyces ele tem um efeito antifúngico, antiviral e antibacteriano. Então, isso é muito interessante, por justamente modular neutrófilos, né? Ajudando esses neutrófilos a ir mais rapidamente para o local onde as células foram invadidas por essas substâncias e destruindo mais rapidamente essas substâncias. Então, isso é muito, muito interessante. E vejam que está tudo relacionado com os macrófagos produzidos pelas placas de Peyer no intestino. Então, o intestino é uma porta de entrada muito importante para vírus e bactérias, e a gente fungos também, né? A gente precisa cuidar desse intestino aí, dando nutrição para ele. Tá? E é um fator muito importante aqui, André, que você falou, acho muito interessante você ter falado isso aí, porque é o seguinte, essa bioatividade, essa biodisponibilidade, atividade moduladora, mais discreta ou não, depende muito do processo de obtenção, tanto no processo biotecnológico, ou seja, do Sim. cultivo, a fonte, lógico, né?
e o processo de formulação, né? Porque estou falando aqui de estruturas químicas, né, secundárias e terciárias, a estrutura química das moléculas, dos polissacarídeos, né, para poder exatamente poder fazer essa conexão com os receptores de CR1 que são presentes nos macrófagos. Então, isso é um fato muito interessante que você falou aí, porque dependendo dessa fonte, de como esse beta-glucano está sendo formulado e obtido, ele vai definir o grau de imunomodulação dele, né? Exato, exato. Porque a gente tem vários tipos de receptores de beta-glucano. E a gente precisa ativar os receptores adequados para ativação de neutrófilos, produção de citocinas pró-inflamatórios e assim por diante, né? Anti-inflamatórios, na verdade. E, ó, eu trouxe um estudo com Covid, lógico, né? Com a ação imunomoduladora da beta-glucano. Olha que fantástico. Então, os achados desse estudo, publicado esse ano, mostram que o beta-glucano pode ter uma gama de propriedades antivirais e um papel importante como indutor de TRIM, ou seja, da nossa imunidade treinada, que é a nossa capacidade do sistema imunitário inato para formar a memória imune e para fornecer a proteção duradoura contra invasores estrangeiros, ou seja, antígenos do meio ambiente. Então, lembra que a gente está num ambiente de risco? A gente está o tempo inteiro no mundo contaminado? Quanto mais eu treino a minha imunidade e eu gero essas células de memória, mais eu consigo lidar com esse ambiente altamente de risco. E a beta-glucana vai ativando essa produção de TRIM, dessa imunidade treinada. Então, ela ajuda o meu organismo a treinar e a produzir as células de memória. Isso é fantástico, né? Quando a gente pensa num contexto de saúde como um todo e duradoura como um todo, né? Então, eu realmente sou muito fã aí das beta-glucanas, né? Especialmente as beta-glucanas certas. Então, e principalmente os Saccharomyces, né? Eu acho que isso é importante a gente dizer, né, Samuel, que é de fungo, né? São essas beta-glucanas de fungo que exercem esse papel importante. E poderia possivelmente ajudar... São bem ajudar... distintos, realmente, a estrutura química. São distintos, a estrutura química. E podem possivelmente ajudar nas respostas do sistema imunológico contra SARS-CoV-2 e prevenir cursos clínicos e complicações. Então, gente, é para ontem, né, usar Saccharomyces cerevisiae e usar beta-glucana de Saccharomyces, como, por exemplo, a gente tem o Biovit-glucan, nesses pacientes. E, principalmente no momento que a gente está vivendo um contato com um vírus altamente letal. Então, a gente precisa cuidar. E isso, gente, só que assim, o que eu gosto de... Não é porque a gente vive uma pandemia só. Isso a gente tem que fazer sempre. Eu falei isso lá no começo, né? Então, eu estou tentando justificar uma coisa que a gente tem que fazer sempre no momento que as pessoas estão mais ligadas nessa questão da imunidade. Mas cuidar da minha imunidade treinada, cuidar da minha produção de células imunológicas de memória, cuidar do meu sistema imunológico inato e adquirido, é sempre, não é só agora no Covid, né? É claro que isso torna para a gente um momento importante, justamente porque a gente vive aí uma letalidade grande, mas isso é sempre, né? Trabalhar com esses produtos é sempre, né? Não tem como fazer de outro jeito na minha cabeça. E olha só, essas leveduras, né, esses fungos, e a beta-glucana desses fungos, eles têm um papel, olha só, na parede desses fungos, olha, a atividade inibitória de macrófagos, né, principalmente macrófagos pró-inflamatórios, eles têm um efeito também importante aqui, olha assim, em se ligar aos receptores que vão atuar se ligando a receptores específicos das células imunológicas. Então, a gente tem um papel muito, muito importante, olha só, inibindo essa invasão, né, pelas células epiteliais desses fungos, dessas bactérias mais patogênicas ou vírus mais patogênicos. Então, eles vão se ligando a esses receptores, trazendo essa capacidade mais imunomoduladora. E no contexto do esporte, isso também está super comprovado, isso aqui é o consenso de imunonutrição no esporte, publicado pelo Michael Glinson em 2016, vejam, nem sabia de Covid ainda, né? As características específicas dos vários beta-glucanos podem influenciar seus efeitos de modulação imunológica. Parece que os beta-glucanos de alto peso molecular ou os particulados de fungo ativam diretamente os leucócitos, enquanto os beta-glucanos de baixo peso molecular de fungos apenas modulam a resposta de células imunes quando estimuladas com antígenos ou citocinas. Então, a gente precisa pensar, como o Samuel meio colocou, né? Como é na tecnologia que foi feita a extração desse beta-glucano, né? Qual é esse tipo de beta-glucano que a gente está fornecendo para o nosso paciente para geralmente gerar essa atividade mais imunomoduladora, tá? E no esporte isso é extremamente importante. E aí, para a gente terminar, olha que lindo esse slide desse artigo do ano passado, né? Como dar imunidade, né? Como a gente dá nutrição, dar um boost no nosso sistema imunológico, né? Como dar suporte para o nosso sistema imunológico. Então, a gente tem lá a vitamina D, que vai vir do sol, ou outra mesmo da dieta, a vitamina C, a vitamina B, vitamina E, ômega 3, polifenóis, carotenoides, então uma dieta rica nessas substâncias, exercício moderado, micronutrientes como zinco, manganês, cobre, selênio, que são altamente antioxidantes porque aumentam a nossa produção de glutationa endógena, melhorar a nossa biodiversidade da microbiota através de alimentos, e não só suplementando probióticos,
probiótico, pelo amor de Deus, porque não é suplementar probiótico que aumenta a imunidade, né? É dando nutrição para o sistema imunológico intestinal que aumenta a nossa imunidade. E olha que lindo, né? As beta-glucanas aqui com um papelzinho separado, né? Trabalhando na nossa imunidade, ó, innate immune training, né? Treinando a nossa imunidade inata, garantindo a produção das nossas células de memória. Então, nutrientes para um boost no sistema imune, na defesa contra infecções virais, respiratórias, incluindo a beta-glucana como uma opção principalmente profilática. Então, é extremamente importante a gente pensar em todo esse contexto de suporte para o sistema imunológico. Então, não é uma única coisa. Eu preciso trabalhar em todo esse contexto de nutrição e exercício e também de nutrientes antioxidantes, não só imunomoduladores, para garantir esse suporte imunológico mais adequado, né? Então, eu gostei muito desse slide porque ele mostra que não é só cuidar de suplementação, eu preciso ter exposição solar, né? Eu preciso cuidar do exercício, não é só nutriente imunomodulador, nutriente antioxidante, não é só trabalhar com substâncias que modulam a microbiota intestinal, né? Trabalhando com mais bactérias, menos bactérias patogênicas e mais probióticas, mas dando também suporte para a minha imunidade treinada, dar suporte para que a minha substância, a minha própria as minhas próprias células imunológicas consigam trabalhar de forma adequada, e mais do que isso, né? Fazendo com que o meu próprio intestino consiga produzir os seus probióticos, não só ficar dando probiótico de forma exógena, né? Porque os probióticos exógenos não geram uma colonização do intestino, mas eu tenho que dar suporte para o meu intestino produzir as suas próprias bactérias. E nisso a beta-glucana ela é mestre também, né? Então, tem esse efeito pré-biótico muito importante. Então, acho que a ideia era essa, eu falo pra caramba, né, Sam? Desculpa. Isso, acho que é isso daí. Maravilha, muito obrigado mesmo. Maravilhoso. Gente, a gente vai estar daqui a pouco abrindo aí o microfone. Se você quer ter alguma pergunta aí para nossa convidada de hoje, no nosso podcast de hoje, levanta a mãozinha aí virtual no webinar e a gente vai estar dando oportunidade para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, André. Assim, algumas coisas que eu acho que eu gostaria de estar reforçando, fiz minhas anotações aqui, que essa questão do exercício moderado versus exercício intenso, né? Eu estava lendo recentemente sobre a influência, eu lendo e também estava ouvindo uns podcasts sobre a influência do exercício físico, né? No caso de resistência, né? Não nem tanto de aeróbico, mas de resistência e resistência muscular, força, exatamente, força, né? Que está relacionado com auxílio na plasticidade neural. Neuronal, né? é Então, fantástico. Assim, é fantástico. fantástico. Você começa a ver esse tipo de coisa. E a influência aqui, então, do sistema imune, é uma coisa que você falou muito interessante, assim, a imunidade tem que estar na centralidade da nossa abordagem como saúde, né? Com o nosso paciente. E não é algo pontual, é uma regularidade. Né? Quer dizer, é a minha porta de entrada, como você falou. É lá que eu vou dar boas-vindas, né, ao mundo externo, pela minha mucosa. Né? Então, assim, como eu vou estar fazendo essa modulação? Como eu vou estar dando esse auxílio ao meu paciente, ao meu cliente e tal, é algo muito importante. Então, assim, acho muito legal o que você falou. Eu quero estar mencionando a vocês essa obra-prima aqui. Deixei aqui para eu não esquecer de mencionar. Tem uma parte do sistema imunológico super legal aí, voltada para o esporte, mas muito legal. Perfeito. Você sabe, Sandra, você falou de sistema imunológico, no nosso curso de pós-graduação, quando eu estava na VP, nas primeiras disciplinas do curso é sistema imunológico, porque dentro da nutrição funcional, a gente acredita o quanto no sistema imunológico é um dos... Tem problema. É um dos pontos mais importantes para cuidar da saúde do paciente. Isso é muito importante, muito importante. E essa coisa que você falou do sistema do treino de força, eu sou a maior defensora do mundo, de que a gente tem que fazer treino de força, de resistência muscular ao longo de toda a vida. Não adianta querer fazer só quando tá velhinho, né? Isso garante o nosso envelhecimento e garante, olha só, a capacidade cognitiva. Quanto mais treino de força eu faço, mais eu melhoro a minha produção de neurônios, e especialmente do hipocampo, que é o centro da memória. Então, eu sou uma defensora ferrenha de tudo isso que você falou. Assim. Super importante. Pois é, vamos ter que voltar no próximo podcast contigo. Para falar disso. Falar sobre isso, plasticidade neuronal, exercício físico voltado com a hipertrofia. André, esse trabalho, cara, assim, você vê o volume disso daqui. É um trabalho eu vi isso daqui assim, uau, isso aqui é colossal. Né? Eu quero te reconhecer por isso. Obrigada. Tá? Parabenizar você por isso. Isso aqui é um legado, cara, tá? Que você está deixando para
eu acho que para nós profissionais aqui no Brasil, né, que primeiramente é em português, né, quem sabe em próximo aí em outras Quem línguas, né? sabe, né? Já pensou quem quiser Isso. traduzir? Ô, Sam, eu tenho muitas pessoas boas que contribuíram para esse tratado, né? Eu convidei a dedo as pessoas que eu queria que participassem do tratado. Eu li todos os capítulos, então eu fiz a revisão dele inteiro, além dos capítulos que eu escrevi, lógico, né? Então eu posso te dizer com toda a certeza do mundo de que o que está escrito aí tem todo um embasamento teórico de mais alto, né? Mais up to date. Claro que o tratado foi divulgado no final do ano passado e até de lá para cá a gente já tem um monte de estudo científico novo, né? Mas eu te garanto que o que a gente tem aí são as informações de mais alta qualidade no que diz respeito à notícia esportiva, né? Que foi Muito um bem, cuidado que então, eu tive com parabéns, cara. você. Obrigada, obrigada. Uma coisa que eu queria também, André, que a gente, que você nos ajudasse enquanto você está preparando as perguntas aí, quando é que vai ser teu próximo módulo sobre nutrição esportiva e funcional? E qual vai ser o conteúdo? Como é que a gente pode estar participando? A gente tem um próximo curso agora, dia 5 de junho, que é um curso de exames laboratoriais para hipertrofia e emagrecimento, que a gente vai falar bastante dessa questão de como avaliar hemograma, leucograma, células imunológicas e suporte nutricional, porque quando a gente pensa em emagrecimento e ganho de massa muscular, a gente tem que lembrar que o sistema imunológico está altamente envolvido nisso, porque um indivíduo com excesso de peso tem uma inflamação crônica, subclínica, ou seja, ele tem uma hiperestimulação do sistema imunológico que precisa ser modulado no processo de emagrecimento, não só, né, mas é uma questão importante. E na questão da hipertrofia, no ganho de massa muscular, o sistema imunológico tem um papel importantíssimo na ativação de células imunológicas, ativação de células satélites, né, que fazem a reparação do músculo esquelético e propiciam o crescimento celular do músculo. Então, a gente fala muito dessa questão agora, dia 5 de junho. E no dia 2 a 4 de julho, a gente tem um curso de imersão. Esse curso, dia 5 de junho, é um curso de um dia só. Mas o curso dia 2 a 4 de julho é um curso de imersão que vocês tiveram. Eu tive o privilégio de ter vocês na primeira edição. A gente vai ter a segunda edição agora, é o mesmo curso, né? Então não é uma continuidade, é um curso igual, claro, com pessoas diferentes, né? Mas a gente vai estar falando sobre a bioquímica e a fisiologia que envolve o exercício físico. E alguns estudos de caso, com crossfit, com atletas de endurance, emagrecimento, com atividades de luta. Então, a gente faz alguns estudos de caso também no último dia, mas a ideia, Sam, nesse curso, é fazer uma imersão na bioquímica e na fisiologia, que a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade. Então, é tentar traduzir isso de uma forma mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, mas, ao mesmo tempo, também de uma forma de imersão, né? Para que as pessoas realmente consigam entender. Porque eu sinto, assim, às vezes, que as pessoas têm dificuldade de entender alguns termos técnicos de fisiologia, principalmente imunologia, né? Agora todo mundo acha que tem que ser imunológico. O imunológico é o termo mais difícil de estudar. Cara, é uma caixa de Pandora. É uma caixa de Como, assim, Pandora. cara, Exatamente. assim, eu tô no processo de desenvolvimento em outras empreendidas aí na área de oncologia Que legal. imunomodulação, células biológicas e tal, Sim. fazendo, na realidade, vacina para oncologia. E, cara, a gente tá pegando por um ângulo assim que, sabe, que é muito interessante. Quanto mais você abre a Estuda. caixinha, mais coisa vai Mais difícil fica. saindo, e a forma de estímulo, É, sabe, a forma como se propaga, a forma de recrutamento do novo arsenal exatamente. imunológico, as células hematopoéticas, o papel delas, como muitas vezes são Exatamente. feitas, são sequestradas pelo câncer, é uma coisa assim, o sistema imunológico é muito Surreal. complexo, todo dia você vai na internet, tem mais e mais artigos. Exato. Eu falo que é o É. tema mais difícil de estudar e o que menos talvez a gente saiba, né? Então, por isso. E o Covid veio para provar isso, né, Sam? Porque assim, as pessoas. Por que tem gente que morre, gente que não morre? Por que tem gente que fica bem, tem sintoma, tem sintoma? Você vê como o sistema imunológico é uma caixa de Pandora mesmo, né? Perfeito, Não perfeito. tem Não tem. protocolo, não tem resposta Não, certa, não tem, não né? tem. Não E tem você falou resposta. muito bem, tem a questão de como, desde o parto até onde Tudo. está morando, se mudou, você saiu, Exato. né? Hoje está aprendendo-se muito sobre a epigenética, né? A influência Exato. do teu ambiente na Meio tua ambiente. genética, e a gente vai aprendendo isso aí. Uma coisa assim que eu fiquei impressionado aí é que o seu curso, né? Você dá muito mais, você vai além daquilo que as pessoas estão esperando, né? Previsto para encerrar às 18 horas da noite, você acaba 20 horas da noite, É que a gente né? Para ama dar ter. aula. Então, gente, vale a pena participar desse curso. Se você está querendo se aprofundar, assim, eu recomendo altamente esse curso aí que está chegando, principalmente esse curso aí de imersão aí de 2 dias.
Acho que vai ser São uma 3 imersão dias. mesmo para você. 3 3 dias. dias, perfeito. Sexta, sábado e domingo, exatamente. É. É uma maratona, Ó, vá vou fazer uma. pronto, Eu já né? vou te intimar aqui em público, hein? Se vocês não tiverem lá, eu vou ficar triste. Já estou te intimando, não quero nem saber. Perfeito, conta conosco lá, vamos ver, exatamente. Foi muito bom para a gente, o contato com o teu público, deixa eu botar o teu livro aqui deitado. Um público diferenciado, pessoal, com uma pegada muito legal, lógico, a energia lá em cima. E uma coisa assim que eu queria saber, como é que você está sempre ouvindo com um monte de coisa, fala para o pessoal aí, o que é que está vindo no pipeline aí em relação ao estudo Posso clínico aí, contar? como é que está isso aí? Posso contar? Pode contar. Primeiro Meu spoiler, Deus! pode contar, torna Isso oficial é um isso aí. spoiler muito grande. Na verdade, a gente foi Vai contratado, lá, vai lá. né, para fazer um estudo científico com o Vitamune, né, o Biovitimune aí, com vitamina C, chá verde e tal, com atletas. Então, a gente vai fazer um recrutamento de atletas de CrossFit e vamos avaliar o efeito da suplementação crônica. Vamos fazer um estudo cruzado, vamos fazer um estudo randomizado, cruzado, que é super difícil, né? A gente vai fazer aí uma suplementação de 30 dias. Então, depois vamos fazer um washout, depois voltar com a suplementação de novo nos grupos que não tomaram. E vamos ver qual foi a resposta que a gente vai ter na imunomodulação desses praticantes de atividade física, né? Na verdade, a gente não está fazendo com atletas, a gente está fazendo com praticantes de atividade física moderada, né? Então, a gente não quer fazer com extremo, a gente quer fazer com atividade física moderada, porque é a maior parte da população, na verdade, né? Então, a gente quer mostrar que o produto realmente tem um efeito imunomodulador nessa população que pratica atividade física de forma regular. O quanto isso é interessante. E, claro, se é bom para um paciente que faz atividade física de forma regular, imagina para um atleta, né? Que está super imunoestimulado. Com certeza tem um efeito importante também. Então, a gente vai fazer um estudo científico com o produto aí. E vamos. Com a de CrossFit, que é o público que eu amo trabalhar. Então. Vamos ver, né, os resultados aí. Pois é, não estou hiper empolgado, acho que vai ser legal. Também. A gente teve aquela discussão com o teu time. Sim. Fiquei muito empolgado, acho que tem uma equipe maravilhosa, turma empolgada, com conhecimento. Vai ser interessante a gente pegar esse perfil imunológico de resposta pré e pós, né? Vai ter essa foto aí ao longo do caminho. Já tive uma conversa com alguns parceiros universitários, como te falei, para estar cuidando dessa parte da resposta imune, né? Que tipo de interleucina vai ser estimulada, e aí vai ser muito legal. E estamos apostando mesmo. Já fiz contato com alguns parceiros universitários, como eu te falei. A gente precisa e acho que vai conversar ficar sobre muito elegante. Vai ser muito legal. Isso. Acho que vai ficar muito elegante, vai ficar robusto, vai ficar elegante no Sport Nutrition Journal. Ai, vai ser demais, né? De publicar, vai American ser legal, College. vai ser legal. Sam, o Ricardo Oi. Prudente está aqui no chat perguntando se a vitamina C é natural. Sim, né? Porque você usa a vitamina C de acerola no Vitamune, né? Perfeito, perfeito. É natural e uma coisa que eu tô apostando muito é assim, quanto mais eu leio sobre vitamina C natural, eu estou mais apaixonado por ela, entendeu? Então quero dar uma super carga, porque eu tenho visto o seguinte, que ajuda, inclusive, eu vi acho que eu mandei para ti esse artigo, estava em PDFzinho no nosso stand lá no teu curso, isso, você me mandou. falando sobre que a influência de vitamina C no volume muscular, cara. Sim. Então, se você auxilia, poxa, como você falou assim, a hipertrofia, né, o exercício, né, de desenvolvimento muscular, ele estimula o sistema imune e tem uma função hormonal, né? E aí, assim, com essa sobrecarga de vitamina C, com modulação do sistema imune, estamos apostando muito. Sim, Ricardo, obrigado pela pergunta. A expectativa é que essa vitamina C natural tenha alta disponibilidade e uma alta ação. Você me fez lembrar de uma coisa, que a vitamina C ela é moduladora de cortisol. E se a gente tem altos níveis de cortisol, o ganho de massa muscular ele é reduzido. Por quê? Porque é um hormônio catabólico. Então, se a vitamina C consegue modular os níveis de cortisol, indiretamente ela consegue também trabalhar na hipertrofia, né? De uma forma, e claro, de forma natural, muito melhor do que se a gente trabalhar ela de forma sintética. Porque ela, de forma sintética, pode inibir a resposta de exercício físico. Porque ela é altamente antioxidante, né? Não é legal. Exatamente. Isso, foi o que eu vi de alguns artigos, que na realidade tem uma escola aí, uma tendência aí do pessoal batendo bem nessa tecla assim, ó, a natural que vai fazer diferença, porque a sintética ela vai ter um resíduo, porque o ácido acetil ácido ascórbico, ele vai ter uma síntese usando o ácido clorídrico e tem ácido residual, e que tem um nível de toxicidade que pode dar um danozinho hepático, que você tem falado aí. Eu não vi ainda muitos dados sobre isso, mas tem uma corrente da galera puxando muito essa agenda na vitamina C natural e supercarga, sabe? Sim.
Não sei como é que está a tua experiência com isso. Isso não, é isso mesmo. A gente trabalha com, assim, claro que eu uso vitamina C sintética em determinadas situações agudas, né? Então, por exemplo, infecções muito agudas, ou mesmo a coisa do esporte que eu falei para vocês, né? Mas se eu puder usar com a vitamina C de forma constante, de forma natural, é muito mais interessante. Eu só uso vitamina C sintética de forma aguda, ou seja, curto espaço de tempo. A vitamina C natural, a gente pode usar ela durante toda a vida, sem nenhum impacto, né, prejudicial para a saúde. Ô, Sandra, deixa eu só mudar um pouquinho o assunto de pato para ganso aqui. Tem algumas pessoas falando que quer o livro. Esse mês de maio, a gente está com uma promoção no meu site para a venda do livro, que eu só fiz para os meus alunos de mentoria, formação, clube de estudo e tudo mais. Mas como a gente está aqui entre amigos, eu vou colocar aqui no chat um cupom de 20% de desconto, tá? Se a pessoa entrar no meu site, que só tem esse cupom aqui, quem são meus alunos. Então, eu tô dando Uau, olha aí, não vai, gente, olha aí. gente, não vai disseminar esse cupom aí, porque esse cupom é só para quem é aluno aqui, tá? É Só o para quem está Tratado aqui, hein? 20. Tratado Isso. 20, entra com esse cupom lá no site e vocês conseguem comprar aí com esse desconto de 20% no meu site. No meu site é Perfeito. andreanaves.com.br. Então, ó, eu só fiz isso para meus alunos, hein? Tô fazendo só porque você é meu amigo. Olha aí, obrigado, gente. Obrigado, André. Olha aí, como eu falei. Gente, não, esse é o bom de estar fazendo ao vivo, participando ao vivo conosco nesses webinars. Você que vai acompanhar isso depois no YouTube, óbvio, vai estar perdendo essa promoção. Para Não, você que vai está ao cobrar. vivo ainda. Para quem está ao vivo. Só para quem está ao vivo, tá bom, gente? Está bem clara a regra aí. Só para Depois quem muda está esse ao vivo. cupom, tá, André? Depois muda esse cupom, tá? Eu mandei no chat, depois eu te mando também, tá? Tá bom, tá bom. Não, diga Ó, assim, tem uma depois pessoa muda. perguntando Pois não. quanto tempo pode usar a beta-glucana? Ad eterno, né? A gente não tem contraindicação de uso de beta-glucana. Não há contraindicação em área eterna, como você falou. Tem dois fatores, seu inato e adaptativo. Isso. E como você falou, é o seguinte, nosso sistema imune ele não é uma foto, ele é um filme. Isso, Né? é Então, lindo, por exemplo, adoro. Adorei isso mesmo. você tem um momento que você está muito bem, pô, mas você foi entregar um relatório, dormiu mais tarde, pá, o seu filho teve dor de ouvido, você dormiu mal, enfim, dirigiu, pegou um voo, e você vai abaixar o sistema imune. Então, manter esse nível de beta-glucanos é muito importante. A grande sacada do Biovídeo-Glucan é essa carga que você tem de polifenóis da Camellia sinensis, que tem essa combinação de oxidantes, né, com o beta-glucano exclusivo, né? Então, isso é uma sacada, assim, eu tomo Biovídeo-Glucan com regularidade, sempre o pessoal está me perguntando, Sam, qual é a tua dose, né? Eu disse, cara, eu tomo uma super dose que... Eu tomo metade do frasco por dia. Sou eu que produzo, eu tomo quanto eu quiser. Fala assim, sou eu que produzo, é por aí. É isso aí. Oh, meu Deus do gente, céu. eu quero dar a você também que está ao vivo agora, participando conosco, quero dar um descontaço para você que de legal, 25% da nossa squeeze, tá? Você muito vai bom. comprar nossa squeeze 25% no nosso site, tá? E vai ser até sexta-feira, porque você tem que estar no site, tem que ser isso aí. Você já tem a sua, né, Andréia? Esqueci de trazer, eu tô em casa, né? E a minha tá no consultório. Eu esqueci de trazer para cá. Falei, não tô acreditando nisso. Não, pior que eu deixo a minha aqui também, porque se eu levo para casa, a disputa é grande, entendeu? Então, não dá, a minha tá no consultório. Deixa no escritório. Tem pergunta mais alguma coisa aí? Legal, viu? Não, acho que o povo entendeu tudo que a gente falou, viu? Eu acho que sim. Ou o povo tá tímido. Ou também, gente, né, Sam? O povo já tá querendo jantar, né? Eu acho que tá na hora da janta já, o pessoal tá... A hora da comida pro gato, né? Já tá chegando aí. Para nós aí, estamos encerrando. Gente, quero agradecer mais uma vez a sua participação, Andréia. Eu adoro esse tipo de conversa. Pode me mesmo. convidar sempre. Maravilha, maravilha. Ei, depois dessa intimação que você me deu, você botou aqui de saias curtas. Ei, mas parceria não é? Parceria, não quero nem saber. Você vai estar lá no meu curso. Nos dois, não é só em um, não. Eu não sei como você vai fazer, mas você vai estar nos dois. Não, eu tô brincando. Eu tô mais interessado na imersão, cara. Se você tiver em um, eu já tô feliz, tá bom? Já tá ótimo, não tem problema. Já tô bem feliz. Ô, Sam, é muito bom conversar com você, sabe por quê? Porque você também é da área técnica, né? Então você contribui muito para que a gente lembre também das coisas. Não fica só uma conversa comercial, né? Fica uma conversa unilateral, técnica. Isso é muito legal. Não, com certeza. Cara, eu gostei muito de ter participado lá com um dos seus patrocinadores lá do teu evento. Foi muito bom. Um público legal. Saber que não é uma continuação do que teve antes, ou seja, eu vou ver novas caras, novas pessoas de todo o Brasil, isso é o mais legal, né? Uma coisa outra escolha que eu quero dar aqui também para todo mundo é que nós estamos trabalhando aí numa conferência, numa convenção
Aí para Ah, é setembro, verdade. isso. Né? Já temos a Andrea Naves aí que vai estar conosco ainda num módulo bem especial também de 3 dias, sendo nossas âncoras lá. E eu vou tocar fogo. Quero chamar o pessoal que tem franchise, montar um stand lá para várias franchises. Vai ser E vai ser presencial, né, legal. Samuel? Vai ser presencial em Águas de Lindóia. Ai, Isso que para ruim, setembro. né? Pois é, Bem pois é. ruim, Gente, inclusive. já prepara aí, está previsto para 17 de setembro, Águas Que de Lindóia. legal. Isso, 17, 18, acho que 17, 18, 19, estamos confirmando, fechando o lugar ainda. Vamos ter mesas redondas e workshops, né, cursos como o de Andrea. Vamos ter na área de onco, doenças autoimunes e nutrição esportiva, com o André sendo nossas âncoras lá. Você vai ter que participar, vai ser de 8 da manhã a 8 da noite, pegadão, Jesus né, amado. para você sair com bastante Tudo doido. conteúdo. E estamos hiper empolgados, fechando com formadores de opinião. Estou tentando fechar com alguns colegas meus fora do Brasil, mas a turma está ainda com muito medo dessa cepa brasileira lá fora, né? O pessoal Vai tá ser querendo muito viajar legal. para cá, né? Vamos estar e Sam, tem um hotel maravilhoso lá em Águas de Lindóia, grande, esqueci o nome, Monte Real Resort? É esse que tem lá? Monte Real, é esse aí. Eu É já fui esse para aí que a gente lá. está falando. Exatamente, É exatamente. muito legal. É Vai ser lindo. muito legal. Você já prepara, vai ser 3 dias de imersão, vamos tocar Vou fogo, tirar férias. bastante conteúdo, vou estar chamando lojas e franchises, vamos fazer algo revolucionário. E, gente, mais uma vez, André, brigadão. Gente, vai lá cuidar do teu gatinho, da família. Um beijão a todos. Fica com Brigadão. Boa Deus. noite, Obrigada André. pela oportunidade sempre. Fica com Deus. Obrigado a Até você, mais. querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.